Oi, pessoal, tudo bem? Tá dando pra ouvir aí bem? Quem puder dar um ok aí, se estiver dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir, gente? Ai, que bom. Obrigada. A gente fica sem saber. Chamei a Carol. Ela tá entrando aí como lúdica família. Oi, Carol. Oi, Lê. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, e você? Então tá bom. Eu vou começar. Boa noite a todos. Obrigada quem está acompanhando. Essa é a nossa segunda live. É uma ferramenta que a gente está aprendendo a lidar com essa quarentena, né? Com essa novidade aí da gente precisar fazer os encontros remotos. Mas, por outro lado, a gente atinge mais pessoas, né? Então, tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. A gente começou essa sequência de lives como parte de uma campanha vinda do Clique, né, da equipe do Clique, da direção, dos educadores, e de um grupo de escolas que eu estou participando, de escola de educação infantil em Belo Horizonte. E esse grupo grande, né, tanto o Clique quanto esse grupo de escolas, a gente começou a perceber que a educação infantil, aliás, a gente já percebia, né, mas agora isso ficou bem evidente que a educação infantil ela é muito pouco vista, né, na nossa cidade, pela sociedade, pelo poder público. Então, ela está sempre ali na rabeira do fundamental, né? Tudo que se pensa para a educação infantil é como se fosse uma preparação para o fundamental, é como se fosse um já se acostumar com o fundamental. E isso nos preocupa, principalmente nesse momento que a gente precisa cuidar da saúde das crianças, da saúde física e da saúde mental, né? E nos preocupa também com o retorno, né? Então a gente tem essas duas preocupações aí, porque não dá para encaixar, né, a criança do primeiro setênio, né, com todas as suas questões de maturidade psíquica, de desenvolvimento, todos os processos árduos que elas fazem nessa idade, né, para se tornarem um indivíduo, um sujeito. Não dá para a gente fazer essa comparação com crianças maiores, já do segundo, terceiro setênio. Então, a gente começa essa sequência de lives como parte dessa campanha para a gente jogar a luz, né? E dizer um pouco mais para a sociedade, refletir juntos, né? Sobre o que é educação infantil, qual a função da educação infantil. Eu comecei, né, essa segunda live, a primeira foi com a Adri. A gente começou um pouco falando sobre o vídeo que a Cláudia, fundadora do Clique, fez, né? A Cláudia, ela gestou o projeto Clique antes da Lei de Diretrizes e Bases, né? Então, antes de ser uma lei, ela já defendia um espaço para criança que fosse lúdico, que tivesse interação e cultura. Então, ela fez um vídeo contando isso para a gente, por que que ela sentiu essa necessidade. E a gente partiu desse ponto. Eu conversei um pouquinho com a Adri na terça-feira sobre a educação infantil, a função da educação infantil para a criança, né, para a saúde mental da criança. E a gente discutiu um pouco sobre a formação da criança, sobre a constituição do sujeito, né, e sobre a importância desse espaço extra-núcleo familiar. E hoje eu convidei a Carol, por uma série de razões que eu vou explicar, para falar um pouco da função da educação infantil para a família, né? Assim, para a família que tem uma criança em idade pré-escolar. E aí, por quê? Né? A Carol já foi educadora do Clique, uma das fundadoras do Aconchego, foi diretora do Clique, né? Já, depois, no percurso dela, já trabalhou em outras escolas, né, Carol? Com psicologia clínica, atendendo crianças, adolescentes. E a Carol tem 3 filhos. Então, ela também tem essa experiência do lugar de mãe, né? Dessa parceria aí família-escola. Então, eu brinquei com ela para que ela pode circular, né, entre o profissional e o pessoal, a experiência dela como mãe, para enriquecer e falar um pouco dessa parceria.
E então vou passar a palavra para você, Carol. Eu queria enfatizar só que a nossa sequência de lives e toda a campanha não é de maneira alguma pressionando para o retorno da escola, né? Isso não nos cabe, né? Isso cabe ao poder público, isso cabe né, Secretaria da Saúde junto com a da Educação. Mas a gente acha que é da nossa função, sim, dar a voz para criança pequena, dizer desse lugar, né? E dizer da importância desse lugar e das consequências de não ter esse lugar, né? Então, queria só deixar isso claro, eu vou deixar isso claro em todas as lives para a gente não ter mais más interpretações. E agora eu vou passar a palavra para você. Fique à vontade, minha amiga, minha comadre. Então, primeiro eu queria dar boa noite para todo mundo, te agradecer mais uma vez de me chamar para a gente conversar isso. É um assunto que mexe sempre muito comigo, falar de educação, particularmente da educação infantil, porque é a menina dos meus olhos mesmo, né? E eu fiquei pensando, Lê, quando a gente conversou, você trouxe para mim o provérbio, né? Eu acho que você poderia trazê-lo novamente. Eu acho que falou, né? Que a criança é preciso mal para educar a criança, não é? Estou sendo fiel a ele? Sim, é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança, né? Um provérbio africano. Exatamente. E quando a Cláudia falou isso lá no vídeo, depois, ontem, né, na live com a Adri, foi falar de novo, a gente conversou, veio isso de novo, e eu o tempo inteiro fazendo um exercício de me colocar no lugar da família, porque para mim é um pouco difícil, né, fazer essa separação, até porque o meu lugar de educadora me proporcionou ser uma mãe já com uma bagagem em educação, e eu não me vejo um lugar sem o outro, né? Mas eu quis partir mais desse lugar mesmo de família. E eu fiquei pensando o que é a minha aldeia, sabe? O que olhando para isso, o que seria a minha aldeia? Quem é que faz parte da minha aldeia na educação dos meus filhos? E eu não consigo não estar com a escola nessa aldeia, sabe? Para mim é uma parte fundamental da minha aldeia. E eu fico vendo, pensando na educação dos meninos que já estão maiores, né, que já saíram da educação infantil, mas também agora na educação do Tom, que está na educação infantil agora, nas configurações, né, na minha casa, que eu acho que a maioria das pessoas tem uma configuração muito próxima, aí estão falando que está dando eco e que está difícil de entender. Assim, às vezes sem o fone fica melhor. Parece que eu estou dando eco mesmo. Vou tentar de novo. Ou então chegar mais perto do meu microfone. Pronto. Assim fica melhor? Para mim tá bom. Tá? Aí, melhorou. Então, peraí, só vou posicionar aqui de novo, só para ficar melhor. Não melhorou. Não é porque eu soltei o microfone, eu vou pegar ele de novo. Assim? Melhorou? Deixa eu ver. Tá. Se tiver difícil ainda, me falam, tá? Então, Lê, e aí, pensando nos meninos, na minha dinâmica de vida, que eu acho que a maioria das pessoas hoje tem esse ritmo, né, de trabalho, não poder trabalhar, né? E hoje eu fiquei pensando muito nisso também, na configuração do restante da família. Hoje as pessoas já estão tendo filho mais velho,
né, a opção de ter um filho, você já está mais velho, os avós estão mais velhos. Então, assim, para além, quando os avós estão novos, também trabalham, né? Seja avó, seja avô. E seja quando estão mais velhos, já é um outro ritmo, né? Já não é um ritmo que dá conta de realmente pegar ali e ficar com as crianças, né? Como era antigamente. Então, assim, eu fico pensando que a minha grande parceria hoje, que é um termo que hoje em dia as pessoas estão voltando a dizer muito, né? Que é a rede de apoio, penso como parte principal da minha rede de apoio sendo a escola. Eu não consigo, eu fico pensando quando os meninos, né, quando os meninos adoecem, principalmente o Tom, porque agora eu vou focar no Tom, na educação infantil. Quando ele adoece, que ele não pode ir à escola, né, para preservar as outras crianças, é um Carol, só um minutinho. Deram uma ideia que às vezes você diminui um pouquinho o microfone do seu computador, é isso? Alguém sugeriu? Para ver se transplante. melhora o eco. Melhorou? Parece que quem está assistindo do Lúdica tá dando mais eco. Então, quem estiver achando difícil pode tentar no Instagram do Clique. Parece que tem alguém com o Instagram aberto perto de você, Carol. Não, perto de mim não tem, não. Eu tô num quarto sozinha. Então, Então não é vamos isso. tentar. Às vezes eu. Pior é que não tá dando eco com o celular assim ou sem o microfone também. Às vezes eu posso tentar um outro microfone. Alguém tá falando que junto com você, na mesma casa, às vezes, por isso tá dando eco. Então, deixa eu ver. Tenta, falando que se tiver com o Instagram aqui, pode ser que dê isso. Não, outro Instagram. Sair do Instagram. É isso? Será? Lá, falaram que o Insta do Clique também tá com eco. Mas tá com eco na sala da Carol ou na minha também, gente? Só para eu entender. Pede para trazer um outro fone para mim, por favor, para eu tentar. Vamos ver se eu consigo com o fone, com outro fone. Enquanto isso, eu vou ir continuando, né? E aí eu fico pensando assim, não só para me resguardar da minha rotina, né? Que eu acho que esse é o último dos quesitos que a educação infantil para mim né, faz diferença. Mas eu fico. Peraí que eu. Gente, melhorou? Ficou ótimo sem fone, ela falou. Deu certo aí. Sem Deu? fone. E com fone. Vão dando feedback aí, mandando comentário. Vão dando feedback aí, mandando comentário. Não, agora deu eco. Acho que com fone melhor, Carol. Então, pronto. E aí? Como é que tá? Coloca o fone. Estão falando para não colocar. Se continuar ruim, vocês falam, viu? Gente, que o. Tá bom. Então, Lê, a questão da educação infantil, além de me ajudar, e não somente na rotina com o Tom, né, assim, de ele ter uma rotina saudável, que é uma criança pequena precisa, que é a questão da rotina de sono, de alimentação, de brincadeira, que é o básico de uma criança pequena, né, assim, que ela precisa, a escola é quem supre melhor do que aqui em casa. E, inclusive, quando ele está em casa depois do horário de escola, é muito mais tranquila a rotina dele do que quando ele está indo à escola, do que quando ele está fora da escola. Eu acho que isso deve estar muito visível para as pessoas agora na pandemia, vendo que
que as crianças, às vezes, estão ficando inquietas ou irritadiças, né? E não é só o fato de ficar preso dentro de casa. Não é só isso, né? Uhum. A gente, hoje, dentro de casa, a gente não oferece mais para eles o que eles precisam, né? Seja pela casa pequena, que aí entra na questão do ambiente, que não é um ambiente próprio para criança, seja pela questão de lidar só com adultos e não ter outras crianças para descobrir, para explorar, né, e para socializar, seja pela questão até dos brinquedos, sabe? Então eu fico vendo assim, quando o Tom vai à escola, depois quando ele chega em casa, a rotina é muito mais tranquila com ele. Ele tem um sono muito mais saudável. O cansaço dele, dá para perceber claramente que é um cansaço de alguém que teve muito o que fazer durante o dia, né? Que investiu a energia dele no que ele precisava. E como é tranquilo depois, é um sinal muito claro de que foi uma energia bem investida, Uhum. né? Foi no que ele precisava, realmente. Então, eu fico pensando que hoje, diferente de antigamente, a nossa rede de apoio, em primeiro lugar que a gente tem, é a escola. É a escola, né? Assim, em todos os sentidos. O que as mães, né, as avós, contavam para a gente com as suas experiências, né? O que tinha, os adultos as crianças que circulavam pela casa da gente nos dava algum parâmetro, né, assim, do desenvolvimento da nossa criança. E hoje em dia a gente não tem isso. E, né, e às vezes não é nem porque a gente não quer, é porque não dá. A gente não está tendo tempo quase, às vezes, para nossa família, quanto mais para ter, né, assim, para estar com a casa cheia sempre, para estar fazendo essa rede de apoio que funcionava antes. Então, é, eu não consigo imaginar hoje a vida do jeito que ela é, no ritmo que ela é, sem o apoio da escola, né? E eu fico vendo assim, eu fiquei pensando, gente, na pandemia, ainda mais quando eu ainda estava, né, assim, na educação infantil, quando chegava as férias, os pais que mais ficavam malucos eram os pais da educação infantil, né? Porque a educação infantil faz muita diferença na vida da criança. Não é só um lugar que ajuda os pais, é um lugar que a criança tem as grandes possibilidades para ela estar bem, né? Para ela, de fato, ter tudo que atende ao desenvolvimento dela, seja desenvolvimento motor, né? Seja no quesito da parte emocional, seja na socialização, que é o que traz o bem-estar da criança mesmo. Né? Então, assim, eu não consigo pensar em família, e isso nesse momento voltando para a minha, sem pensar no apoio da escola, sem pensar né, nesse apoio que a escola traz para mim na educação, para me mostrar né, assim, o desenvolvimento, sobre o desenvolvimento do meu filho, me contar se está tudo caminhando bem, para me ajudar a estabelecer a rotina que é saudável para ele e que a escola faz isso, né, muito bem, é preciso fazer isso. Então, foi o que a gente conversando aquele dia, eu falei, eu fico tentando me colocar antigamente com tantos filhos, e eu fico pensando assim, se não houvesse rotina, eu acredito que era quase que impossível lidar com as coisas dentro de casa, né, com vários filhos e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem, querendo ou não, mesmo que se reveze, mesmo que capengando, né, assim, a todo momento tem um adulto dentro de casa para seguir a demanda da criança, é uma demanda que parte dela e que é uma demanda muito que qual que é a palavra? É desengonçada, eu diria, porque não é uma demanda que ela sabe, quem sabe o que a criança o que é saudável para ela somos nós. E hoje a gente cai um pouco nisso de atender o tempo inteiro o que a criança demanda, mas
sem esse discernimento que às vezes a gente precisa, né? Assim, saber que tem hora que ela não sabe. É claro que a criança contribui para contar para a gente a experiência, quem tem o caminho e que vai saber ler a criança, entender o que é melhor para ela, somos nós. Né? Então, eu vejo assim, a configuração hoje, sem a educação infantil, eu não consigo saber como que seria, né? Sem essa parceria. Pensando nessa, a gente fala isso um pouco, né, Quadri? Assim, pensando nessa vida de capital, ou de, né, da cidade que você mora, mas ainda assim seria é, eu. Para mim, agora voltou. Voltou. Nesse sentido, eu fico pensando, né, enquanto mãe, e vejo isso também, né, nos lugares que eu frequento, tanto enquanto profissional quanto, né, meu círculo pessoal, assim, a gente não troca tanto mais, né, de sei lá, com os primos, né, com a amiga da pracinha, com o vizinho, né, as nossas trocas pensando aí em tempos, né, numa geração talvez aí de 60 e 70, da década de 60 e 70, essas trocas são menores, né, eu fico pensando que é um lugar que é muito direcionado para a escola hoje, né? Não sei se você É, tem a mesma percepção que eu. nossa, mas eu não tenho a menor dúvida, né? Assim, as crianças a número de crianças que tinha em casa antes e que proporcionava. Voltou? Você conseguiu me escutar? Não. Não. Então, é que eu tô falando que ontem na live com a Adri, a Adri falou da questão da praça, né? Vocês falaram da questão da praça e que não há um tempo suficiente para que as crianças estabeleçam os vínculos afetivos delas, né? Nesses lugares. São importantíssimos, mas não é possível, ainda mais na criança pequena, da educação infantil, né? A criança da educação infantil, ela precisa de uma rotina diária, né? A gente tem o final de semana, que é uma quebra, né? Que a gente precisa, né? Por vários motivos, mas quantas vezes a gente ouve, né? Principalmente no início, quando a criança chega na escola, que os pais falam, na sexta-feira, e aí segunda-feira a gente retoma a adaptação, né? A gente que fez 1000 adaptações, a gente já cansou de ver, né? Que esse é o processo e é assim com todas. Porque elas precisam, né? Assim, dessa continuidade e a pracinha não supre, né? E além Uhum. de os adultos, quando estão dentro de casa, tem sempre um adulto em cima da criança, que não dá, né, aquele espaço para ela lidar com frustrações, ou ter que fazer um esforço maior para conseguir as coisas que ela quer, né, ter essa vivência que antes era impossível. Eu imagino que era impossível para uma mãe dentro de casa dá conta de olhar o tempo inteiro a criança e essa criança
não ter que se virar de alguma forma, né? Assim, ser um pouco, eu imagino que, ou não, as crianças eram um pouco mais independentes. E a independência é boa, né? A gente hoje em dia, eu vejo muito isso no consultório, as crianças estão muito, muito, muito atropeladas. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, né? Seja pela perda da infância, né? Pela perda do movimento, que eu acho que assim, das consequências piores que eu tenho visto, é o tanto que a criança ser privada do movimento na educação infantil tem tido resultados catastróficos, eu diria, né? Assim, depois disso. E o adulto, né? Assim, o excesso de adulto em cima da criança acaba que, às vezes não é por maldade, mas a gente acaba satisfazendo o tempo inteiro, né? A demanda da criança. E já na escola entra esse lugar que antes era possível em casa e que hoje não dá mais, que é um educador tem várias crianças. Sim, você vai ter que esperar um pouquinho a sua hora, né? Você vai ter que esperar um pouquinho para ser atendido na sua vontade. Não, tenta ir um pouquinho sozinho, que eu já tô acabando seu amigo aqui e já já eu vou te ajudar. E o esforço que acontece nesse meio tempo é valioso demais para a criança, né? É valioso demais. Então, e além de tudo, né? Assim, foi aquilo que eu comentei também, uma coisa que é o espaço da criança longe dos pais é um espaço que ela se expressa com muita diferença, né? De forma muito diferente de quando ela está em casa. Eu tenho que a hora que a criança dá conta de ser ela, porque ela não tem nem a expectativa dos pais, né? Ela não tem aquele exemplo ali que é, né, um pouco simbiótico assim para seguir e que ela, peraí, quem sou eu? Eu tenho que lidar comigo, né? Deixa eu ver aqui até onde eu dou conta de ir, até onde eu não dou conta de ir. É um processo de autoconhecimento, né? De construção de autoestima, que hoje em dia, dentro de casa, não supre mais. Eu fico pensando na hora que você está falando, né? Assim, que voltando um pouco até na conversa que a gente teve, né? Como as famílias estão menores, né? Assim, a família é insuficiente. Talvez seja um ponto que a gente precisa reconhecer, né? Assim, a família é insuficiente, né? Para dar tudo que um sujeito precisa, né? Na vida dele. Pensando que a gente não daria conta, né? De ficar em casa com aquelas pessoas, né? A gente sair, trabalhar, ler, enfim, ver, né, ir ao teatro, ao cinema, quer dizer, se alimentar de outras relações, das mais diversas, né? E por que será que a gente acha que a gente é o suficiente para as crianças pequenas? Né? Acho que essa é uma pergunta, assim. Por que, né, que a gente acha que a criança pequena precisa da gente, né? Assim, do pai e da mãe. Eu Na acho que é uma... verdade, eu acho que assim, confunde-se muito hoje. Isso é um pensamento muito de reflexão minha, sabe? Confunde-se muito a questão do olhar dos pais, que eu concordo sim, hoje os pais há muito nessa correria, nesse ritmo que a gente está, sendo delegada, né? E não é Uhum. isso. Inclusive, a gente batalha muito por isso, né? Que os pais tenham o olhar para a criança, que é fundamental que os pais estejam com a criança também. Mas não são só os pais que a gente precisa, né? Que a criança precisa. É, é fundamental que o olhar dos pais, mas também é fundamental que ela esteja com outras crianças, né? Que ela esteja entre pares, porque é onde, de fato, ela consegue adquirir as oportunidades, onde ela tem as oportunidades ideais para o desenvolvimento dela, né? Então, eu acho que Uhum. confunde-se
isso. O voltar o olhar à criança, que é algo que realmente se perdeu, e eu acho que há um movimento de olhar, mas eu acho que foi um olhar que ficou um pouco embaçado, sabe? Assim, que Uhum. entrou numa lacuna da falta dos pais em casa, de uma culpa, né? Que ao invés de olhar do ponto de vista sensível, na questão de perceber a criança, entrou para um lugar de abafar a criança, entendeu? Assim, de se sobrepor à criança, sabe? Eu acho que é um caminho que, assim, eu acho que quando se perde o olhar, é preciso um caminho para voltar a tê-lo. E às vezes, né, assim, esse caminho pode ser um pouco desajeitado mesmo, mas eu espero que ainda chegue num limiar mais saudável para todo mundo. Ô, Carol, e você falou no começo sobre esse suporte, né, que a escola ela acaba dando às famílias em termos de localização de rotina, né, de estabelecer a rotina, de se localizar numa rotina possível, em termos até de parâmetros de desenvolvimento, né? E aí eu queria entrar um pouquinho mais nessa função também aí da escola para a família, né? Assim, tanto da sua experiência, né, como educadora e como diretora, mas como professora agora também, né? Assim, mas queria entrar um pouquinho nesse aspecto aí, até dessa praticidade, nesse sentido, né? Eu acho, tá tudo tão atropelado que até para a gente, para nós adultos, tá difícil para a gente ter uma rotina, né? É uma rotina, Uhum. para a gente estabelecer uma rotina nossa. Quanto mais estabelecer, né? E a nossa rotina reflete inteiramente nas crianças. Então, eu fico pensando que a escola, como que é fundamental o lugar da escola nessa construção da rotina hoje em dia. Porque a escola a programação da escola já é baseada na rotina da criança. Então, é inevitável que aconteça. Né? E quando, né, eu penso muito assim, hoje em dia são tantas crianças que precisam ficar o dia inteiro na escola, e que essa rotina já vem mastigada para a família, né? Resta dar um pouquinho assim, um peteleco para continuar em casa, para que ela continue em casa, mas ela já vem muito pronta, né? É a rotina de sono, é a alimentação, é a boa alimentação, porque isso é uma coisa que a escola favorece imensa, aliás, né? As escolas que se preocupam com alimentação saudável favorece imensamente, porque a criança no grupo é tão mais fácil ela aprender a se alimentar bem, né? Vendo o colega que come uma verdurinha que ele não come, né? E quer imitar, e aí ele aprende a gostar de algo que antes em casa ele se recusava completamente, né, a comer. Até nisso, né? A escola ajuda, a escola coopera com a educação de casa, né? Então, assim, é fundamental, é cuidar desse pulso, né? A gente fala muito da rotina na educação infantil como o pulso, expansão, contração. E hoje em dia os pais estão expansão, né? Estão expansão o tempo inteiro, né? A gente adulto, a gente está andando num ritmo de expansão, de ficar para fora o tempo inteiro. E a gente da escola, nós que estamos estudando, que estamos lá tentando entender o que é melhor para as crianças e tudo mais, que a gente sabe que a criança precisa disso, né? Desse movimento que é natural dela, né? Expandir e voltar. A gente já proporciona isso e no diálogo com a família, a gente dá essa ferramenta para a família também, para que ela continue em casa.
né? Uhum. Eu não, eu não consigo me ver agora pensando enquanto mãe, eu fico pensando aqui, vendo o Tom, né, de tenta, eu que sou professora, né? Eu que estudo, eu que sei sobre o ritmo da criança. Eu vejo claramente que eu não consigo suprir o que o Tom precisa. Eu vejo claramente, a gente tem quintal, né? A gente vai no quintal, a gente tem uma rua que ele pode ir na rua andar, né? Mas ele está com a gente. Não dá. Não dá, né? Assim, o mínimo que a gente pode favorecer, a gente favorece. Mas ele não tem os amigos. Ele não tem a professora Uhum. que ele precisa dobrar para conquistar, né? Assim, para ter a atenção dela nos momentos que ele quer. Então, é um pouco frustrante, né? Porque a gente fica tentando, a gente está fazendo melhor. Eu sei que todo mundo, né? Que quem quer melhor para o filho do que mãe, né? Mas é fato, hoje, dentro da nossa casa, não tem tudo que a criança precisa. Não tem. E ela sinaliza Uhum. muito claramente para a gente que não está sendo suficiente. Uhum. E a A Adri Bri tá, falou, a Bri comentou aí, ainda bem que não somos tudo para. Nossa, ainda ainda bem. bem, né? Que, olha, não sendo tudo já é pesado, né? Assim, se a gente fosse tudo, então não consigo nem imaginar. E eu tô pensando também no outro aspecto da questão do parâmetro, né? De desenvolvimento, pensando que hoje a gente tem até teste no Google para saber se seu filho é autista, né? Por exemplo, assim, que tem sido uma grande questão, uma grande discussão aí nessa, na nossa contemporaneidade, né? E, e eu fico pensando nessa função também, né, da escola, porque às vezes, né, não sei se você tem essa experiência, aliás, tenho certeza que você tem, né, a gente pode trocar sobre isso, assim, a gente recebe um diagnóstico do médico, né, o médico, né, o pediatra encaminhou para um neuro, o pediatra disse que ele já tinha que estar desenvolvendo, mas na verdade quem está todo dia com a criança só é a escola, né? Assim, o médico não tá todo dia com a criança. Então, É, eu fiquei pensando muito nisso, nessa essa constância, né? Essa relação constante que a criança tem com a escola, que ela se coloca verdadeiramente igual você trouxe, né? Ela não tem que estar ocupando um papel para a família, ela não tem que estar respondendo a um lugar de desejo aí da mãe ou do casal. Ela tá ali social e ela precisa batalhar por um lugar, né? E isso faz com que ela se constitua ali um serzinho para conseguir, né, desenvolver, né, na tentativa e erro as ferramentas. Mas a escola ainda tem esse lugar, né, de ser para as famílias, né, de ter condição de dizer da criança, né, de ter condição de inclusive dar um parâmetro para a família, né, assim, isso tá ou não caminhando, né? Enfim. Aile, eu já passei algumas, infelizmente, né? Assim, já passei algumas situações muito tristes em relação a isso. É, diagnóstico sem qualquer parecer da escola, né? Eu acho Uhum. impossível você fechar um diagnóstico de uma criança sem um parecer do lugar aonde o lugar onde dá para perceber se ela tem um foco, se ela tem uma atenção, é, por quanto tempo que ela consegue ficar com essa atenção direcionada a uma coisa só, se ela dá conta de compreender as regras sociais, né, ou interpretar um texto, ou se ela tem algum problema na socialização, né, assim, nas relações que ela tem na escola, eu não consigo em que se fecha um diagnóstico sem consultar, sem ter esse elo com a escola para ter essas informações sobre a criança. E eu já vi vários diagnósticos serem fechados
E eu, particularmente, dentro da escola, não conseguia ver o diagnóstico, sabe? E Uhum. muitas vezes dá uma inquietação, né, assim, na gente, porque o que você falou, infelizmente, questão de valores, né? A gente tá batalhando aqui pela educação infantil, é, mas ainda assim, a posição de um médico hoje ainda é muito mais valorizada. Muito, se não for de quase todos os profissionais. Né? E eu fico pensando assim, onde que está? Onde que está o buraco disso? Porque tantas crianças, eu já recebi algumas crianças, algumas mesmo em consultório, já diagnosticadas, até chegaram até mim com o diagnosticado já. E eu não consegui ver o, assim, o que a criança tinha aquilo, sabe? Que foi dito pelo médico. Uhum. Então, eu acho que, assim, se não houver a parceria com a escola para fazer essas análises, para chegar, né, assim, os dados que a escola pode oferecer para que seja fechado realmente um diagnóstico, e olha que, né, assim, tem diagnóstico que precisa de um tempo para ser fechado. Se não houver essa procura da escola, não sei, eu acho que tá aí que mora, talvez, os diagnósticos, muitos deles que têm acontecido erroneamente, ao meu ver, né? Assim, Uhum. isso é algo que eu tenho visto com muita frequência no consultório, né? Eu acho que assim, É, a criança, a Bri falou uma coisa ontem, é, que eu acho que é todo educador, seja da escola ou seja de dentro de casa, precisa ter muita clareza disso. A gente precisa aprender a ler as nossas crianças, né? E principalmente sim. a da educação infantil, os principais sintomas chegam no sono, na alimentação, né, no comportamento básico da criança que se altera. E quando eu vejo assim, a criança está apresentando tal comportamento, a gente precisa, primeiro, buscar entender se o comportamento dela é um reflexo de fora ou se é algo realmente que está vindo de dentro para fora, sabe? Que eu acho que hoje em dia, o jeito que as crianças estão sendo atropeladas, muitas delas eu acho que elas estão reagindo ao externo. Sim. Eu fico pensando que nessa vida corrida, né? Nesse mundo que as coisas passam muito rápido, que os processos são zipados, né? Outro dia eu falei até tá lá lançando o canal do Clique no YouTube, mas os processos são zipados, né? A gente tem reduzido o tempo das coisas que a gente faz para conseguir fazer mais coisas, né? Então a gente vive num mundo que é muito pouco propício para criança pequena, né? Para quem está precisando compreender esse mundo, ele é tão rápido, né? E ele a rotina, tudo que é repetitivo a gente tem um pouco de dificuldade, assim, né? Então eu fico pensando que é um mundo difícil para criança entender, assim, a criança que está chegando agora, né? Difícil para ela se apropriar. E de alguma forma a escola acaba sendo esse respiro, eu acho, né? Assim, tanto para as crianças quanto para as famílias, né? Ai, né? Vai para a escola, vai ter horário para almoçar, para jantar, para dormir, para brincar, para ter tempo de elaborar as coisas, né? Vai perceber o céu, vai perceber que está mais frio, que está mais quente, enfim. Vai ter esse contato verdadeiro com a vida aí, né? Dentro desse respiro, sabe? Assim, né? Que é a escola de educação infantil, né? Nesse momento dessa vida maluca que a gente vive, tão pouco propícia para as crianças, né?
E eu acho que a escola é função da escola, né? Ser esse lugar, né? Igual você falou, assim, que é para criança, né? Que é propício. E eu fiquei pensando também na questão da diversidade de relações aí. E para as famílias também, né? Não só para as crianças, mas também é um lugar para as famílias participarem, né, Carol? Assim, importante. Sim, eu fico lembrando da época, né, assim, que eu ainda estava aí no Clique, e que tinha o momento das famílias estarem, né, no sábado aberto, de estar junto na escola, de poder trocar entre os pais, de poder trocar uma experiência, né, assim, conversar um pouquinho com outros pais, compartilhar um pouco dessa educação, o quanto os pais sempre gostaram, né, o quanto era prazeroso não só para as crianças, mas para os adultos também, e como que é preciso, né? Assim, eu acho que hoje também há uma pressão muito grande nos pais de oferecerem, né? Assim, veio um protocolo de oferecimento aos filhos, que se você não cumprir esse protocolo, o seu filho não vai ser bem sucedido, não vai ser amado, não vai, né? Uma lista de infinidades e que fugiu muito da simplicidade da eu, eu esses dias até escrevi um texto lá aqui no Lúdica, né, falando disso. A criança que tem a rotina preservada, ela tem afeto e ela tem um ambiente onde ela possa se expressar, né, ela está feliz, ela não precisa de brinquedos caríssimos, de brinquedos, né, assim, ela não tem que ter só brinquedo de tal marca, roupa de tal grife, ou qualquer coisa disso, ela facilita isso, né? Tanto é que a gente vê, ela vai brincar, ela mancha a roupa sem pensar duas vezes. Quem fica neurótico, assim, maluco, somos nós. Ela não, ela quer se jogar, ela quer simplicidade, ela quer mexer na terra, ela quer brincar, ela quer estar com um amigo, né? Se ela tem um amigo ali do lado, ela já tem tanta coisa para explorar, né? Assim, como que meu amigo funciona, o que que eu faço com meu amigo ele. É um universo que lado dela, né? E a gente só vai deixando as coisas cada vez mais complexas, né? Assim, de uma lista de coisas que falsamente a gente precisa oferecer à criança. Uhum. Sim, essa troca com outros pais é importante, né? Assim, de ver famílias diferentes, com respostas diferentes, né? Eu não tô te escutando, Lê. Você travou para mim. Não. Ah, voltou? Voltou? Oi, oi, voltou? Ai, Continuo não te ouvindo. não. Será que Pera aí alguém que eu vou pode dar um tentar fazer uma. sinalzinho aí? Se tá ouvindo, se não tá ouvindo? Voltou? Não, Voltou, Carol? Ai, eu tô te ouvindo normal. Mas é só meu vídeo que tá parado? eu não tô ouvindo. Uai, Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu ponho o microfone, se eu... Não. oi, 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 oi. Gente, quem tá aí assistindo, tá escutando? Tá me escutando? Tá escutando Letícia? Tá? Você tá ouvindo a Letícia também? Tá me ouvindo? Não? Continuo não ouvindo. Não. Eu tô te ouvindo. Bota o fone de novo.
A Letícia, vocês estão ouvindo? Tá tudo no canto. Só você que não tá escutando ela. Eita. Aumenta o seu volume, vê aí seu volume. Ô, Lê, eu vou ter. Oi, Carol. Será que se eu sair e voltar, será que adianta? Pode tentar. É, Eu vou tentar, porque não tá não, e meu volume tá alto. Eu vou tentar sair e entrar de novo, tá? tá bom. Oi, pessoal. Aproveitando aqui, ó, a Marina está colocando que a função da escola é ajudar a família a conhecer os processos de desenvolvimento, mas também de ajudar as famílias a conhecer e refletir quem é essa criança em sua singularidade, né, em sua marquinha própria no mundo. É interessante, né, a gente pensar que não que se a criança na escola ela é diferente, né, da criança em casa, a gente precisa mesmo do saber da escola, né? A criança ela não é única, ela não ocupa só um lugar. Ela circula, assim como nós, né? Às vezes temos um lugar na família, um lugar diferente na vida profissional, outro em roda de amigos, então e isso tudo, né, nos torna assim, essa junção de pessoas, vamos colocar, brincar assim, né, que faz com que sejamos únicos, né, que faz com que tenhamos respostas únicas para situações, e a criança também. É interessante a gente trazer a criança para esse lugar um pouco mais humano, eu acho, né, assim. Deixa eu ver se a Carol consegue voltar. Eu ainda queria abordar com ela um outro aspecto. Mas, então, um outro assunto que a gente conversou muito, assim, a gente teve uma conversa prévia antes dessa live, eu vou trazendo, gente, porque senão não vai dar tempo, já faltam 6 minutos só, da importância que a escola tem para, de alguma forma, operar mesmo, né? Uma separação temporária ali por uns momentos, né? Da criança e a família, para que a criança possa elaborar o que aconteceu em casa, para que a criança possa experiências, né? E aprendizados. E nesse aspecto que eu queria conversar com a Carol ainda, que é refletir como a criança aprende na escola, ela vem atualizar a família, ela vem reeducar a família, né? E esse movimento também é muito interessante, assim, né, as escolas elas estão de alguma maneira discutindo coisas, né? Discutindo coisas, questões da atualidade, né? Pensando o ano passado, que a gente conversou muito no clique sobre. A Carol já voltou, gente? Ah, voltou. Aqui, ó. É porque eu vou me perdendo nos comentários. Tá entrando. Lê, Voltou, Carol? Oi. eu tô tentando. Agora eu voltei a te escutar. Agora eu Ah, voltei a então te tá. escutar. Enquanto, Vamos ver se a gente consegue. enquanto
Oi, agora voltou. Voltou? Voltou. E como que a criança volta para casa com conhecimentos, né? Como que a escola está pensando no que está acontecendo na atualidade, né? E como que ela volta com informações, com conhecimentos que a gente mesmo, enquanto pais, fala, onde você perdeu isso, né? Assim, eu estava falando disso aqui até você voltar. É, eu acho que um ponto que vocês tocaram ontem, que eu acho que é fundamental a gente levantar essa reflexão, por outro lado, falta o olhar para o aprendizado humano, né? Assim, que é a base, né? Eu falo isso muito, assim, é o alicerce lá da educação infantil, que é o aprendizado de aprender a lidar com o colega, de aprender a respeitar o espaço do outro, saber dizer que existe o seu espaço também, é, entender que nem tudo é na hora que você quer, né? Que o mundo não funciona desse jeito, que o mundo tem regras e que a gente precisa delas para viver bem em comunidade. E como que isso é escancarado agora na pandemia, né? Assim, como que o valor dos outros conteúdos sobrepõe a formação humana, né? Assim, e eu acho que é isso que tá gritando por aí, né? Assim, tá errado, gente. Tá errado. A gente tá precisando começar de outro lugar, né? Assim, primeiro formar outras coisas, né? Assim, o que é nosso, né? Assim, enquanto para a gente ser humanamente saudável, para depois então aprender com matemática, né? Português e tudo mais. É, a gente corre atrás, se a gente sabe o que a gente quer, né? Que é quando a gente adquire essa habilidade de saber o que a gente quer, que é lá na educação infantil, a gente dá conta tão rápido, né, de correr atrás disso depois. Uma vez a gente ouviu na palestra da Nina, né, da Nina pediatra, antroposófica, ela dizer que em inglês, né, para criança de educação infantil que às vezes, né, os pais se preocupam com ela ter o ensino de outra língua, sendo que não faz parte da vivência, né, da família. Como que às vezes a criança fica anos e anos e anos ali e o negócio não vai, né? Assim, porque às vezes é maçante, porque às vezes não faz parte do universo dela, é, e tudo mais. E às vezes é o que ela levou anos, às vezes, para suadamente um adolescente que 3 anos já sabe o que quer, né? Assim, já teve todas as vivências anteriores que ele precisava. Às vezes, em 3 anos, ele consegue, assim, com o pé na cabeça, o que foi suadamente sofrido para uma pessoa conseguir em 10 anos, né? De aula de Uhum. inglês, né? Talvez Então, aí a gente possa terminar com uma reflexão que a escola consegue separar, às vezes, o que é do desejo da criança e o que é do desejo da família, né? Ou do que é da necessidade da criança para o que é do desejo da família, né? São coisas separadas que a gente precisa vê-los com uma certa individualidade, assim, e a escola ajuda bastante. ajuda, e Eu foi tô o que você falou, Vicky. Eu acho que é o ponto de respiro mesmo. É o ponto de respiro para a família, é o ponto de respiro. É essencial.
Gente, para quem voltou, eu abri outro vídeo só para agradecer e me despedir, porque o Instagram corta a gente com 1 hora. E eu vou ver se a Carol volta, só para a gente se encerrar e se despedir. Eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, que está nos ouvindo. Semana que vem eu vou fazer uma live na terça com a Helena, que abri outro aqui. Helena tá perguntando se vai começar de novo. Eu falei que eu abri outro pra gente poder terminar a conversa, né? Mas na terça-feira eu vou conversar com a Helena Molo, professora de História da UFOP, e a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo e a percepção do tempo, principalmente nesse momento da pandemia. A Carol tá aqui voltando. Nós duas juntas o Instagram ia cortar, gente. Pois é. A gente não ia conseguir fazer em 1 hora. É sacanagem e agradecer. Eu tava só agradecendo a todo mundo que tá aqui, falando que terça-feira eu vou conversar com a Helena sobre a questão do tempo, da percepção do tempo, principalmente nesse pandemia. Quinta eu vou conversar com a Mari Borque sobre a escola neste momento, né? E agora paramos, estamos aqui, né? E agora? Já você agora tem um tempo aí de se despedir, dizer, né? Fechar suas reflexões, querida. Pois é. Eu queria agradecer, né, todo mundo que veio aqui para escutar um pouquinho. Eu e a Lê, a gente tem a oportunidade várias vezes de trocar ideias sobre educação, mas é um assunto que não cessa, né, Lê? A gente passa em constante reflexão, sempre. É isso, mas assim, eu acho que eu sou militante fervorosa da educação infantil e eu acho que a nossa saída está na educação infantil, né? Para a gente mudar tudo que a gente está vendo, que está precisando mudar, a gente precisa começar lá na educação infantil, que é onde estão os verdadeiros aprendizados que nos dão base para ser, né, o que a gente precisa ser na vida, né? Assim, de entender o outro, de nos entender, de construir a nossa autoestima, de ter a oportunidade de desenvolver a parte motora, que é tão importante depois adquirir a parte intelectual, né? Assim, que é o que hoje em dia é tão valorizado. E eu vejo, né, assim, eu vejo tão aqui porque eu sou o Henrique e o Augusto, eu vejo claramente a educação infantil. O tanto que assim, o baú do tesouro, sabe? E eu fico aqui batalhando para ver se o Tom tem a mesma oportunidade, porque é realmente algo que a gente não consegue mensurar o valor, né, que a educação tem na criança, que a educação infantil tem na vida da criança. Realmente é algo que a gente não consegue hoje suprir em lugar nenhum, em nenhum ambiente. Uhum. A gente bem. A gente cumpre o nosso papel, né? De adulto, de pai, de mãe, né? Mas o papel da parceria ali, de fato, quem somos nós para fazê-lo, né? Assim. Não é? E eu tava eu e a Adri, a gente comentou, né, antes de ontem, na outra live, que essa pandemia veio trazer as limitações mesmo, né, do adulto à tona aí e nos contar que a gente não é o suficiente para a vida da criança pequena, né? De nenhuma, nem da pequena, que a gente em algum momento achou que fosse, né? Assim.
A gente precisa ter um texto lindo, eu não vou saber de jeito nenhum recitar, mas é isso, né? A gente precisa dar conta desse educar para eles irem, né? Assim, a gente pode ser o porto seguro deles, mas a gente precisa deixar que eles vão, né? Entender que eles têm a oportunidade de lugares que eles vão estar bem, que eles vão estar seguros, que eles vão ter afeto, assim como eles têm com a gente. Sim. Quero a mãe desnecessária, né? É o nosso esforço A mãe necessária. A mãe enquanto necessária. mães, né? E o nosso esforço enquanto profissionais, né? Que as mães consigam se tornar desnecessárias, né? E sejam lá o porto seguro das crianças. Foi uma ótima reflexão para finalizar. E os pais, né, gente? Falando de mães aqui, mas é só englobando no movimento feminista. Mas é mães, É. pais, todos os adultos que estão com as crianças aí de uma maneira próxima e profunda. Então tá, Carol, obrigadão, valeu. Gente, desculpa aí que nós não conseguimos fazer em 1 hora. Vou me esforçar semana que vem. Mas a gente também tá aprendendo, né? Lidar com essa ferramenta. Bem, agradeço Obrigadíssima, muito a Carol. gente. Obrigada a todo mundo que veio. Eu não consegui ver todos os comentários. Vamos ver se depois eu revejo a live e aí eu vou ver os comentários. Obrigada pela presença e obrigada mais uma vez pelas nossas conversas. Obrigada, queridíssima, por ter aceitado o convite, por ter se animado aí nessa aventura comigo. E foi ótimo. Beijão em todos aí. Tchau, pessoal. Então, terça a gente volta com outro assunto que tem a ver com esse. Ótimo. Estaremos lá.